Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos! Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Na nossa equação humana de hoje, vamos falar de climatologia. Será que amanhã vai fazer sol? Será que vai chover? Por que é tão importante saber mais sobre o tempo? Por que o tempo muda tanto? E qual é a diferença entre clima e tempo? Vamos resolver essa questão? Vamos de geografia? Vem comigo! Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe o Equação de humanos. Touro, pegue o seu casaco que hoje vai esfriar. Sim, mamãe. Saber mais sobre o clima facilita nosso dia a dia e auxilia a organização de toda a nossa sociedade. Setores importantes do nosso cotidiano necessitam de informações sobre o tempo e o clima. Enfim, são áreas que saber sobre o tempo faz toda a diferença. A climatologia é um ramo da geografia física que estuda o clima e o tempo. A climatologia é essencial para o planejamento das atividades humanas. Antes de fazer uma viagem, se procuramos saber se vai chover ou vai fazer sol no lugar que vamos visitar, estamos querendo saber como estará o tempo ou o clima. Essas informações se referem às condições do tempo atmosférico, ou seja, as condições da atmosfera de um lugar em determinado momento. As condições do tempo podem mudar de um dia para o outro ou durante o mesmo dia. O clima é definido como um conjunto das características atmosféricas predominantes em determinada região ao longo de pelo menos 30 anos. Portanto, quando caracterizamos uma região como fria ou quente, estamos fazendo referência ao clima predominante. Pra mim, garota, clima é o que rola entre a gente e tempo é o que eu queria mais com você. Os movimentos de translação e rotação são os principais movimentos realizados pelo planeta Terra. Esses movimentos ajudam a explicar a existência do dia, a existência da noite, a variação de temperaturas ao decorrer dos anos em diversas regiões do planeta. Rotação é o movimento que o planeta Terra realiza em torno do seu próprio eixo. O eixo terrestre corresponde a uma linha reta imaginária que passa pelo centro da Terra e une os polos norte e sul. Esse eixo está inclinado em relação ao plano do movimento da Terra em torno do Sol. Lembrando que o movimento de rotação é o responsável pela sucessão dos dias e das noites. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. A cada 4 anos, acrescenta-se um dia ao calendário, o 29 de fevereiro, para compensar essas quase 6 horas restantes. Os anos com 366 dias são chamados de anos bissextos. A forma da Terra, a inclinação do eixo terrestre e a movimentação de translação fazem com que a distribuição do calor solar na superfície terrestre seja irregular nos hemisférios norte e sul ao longo de um ano. Tal variação determina as estações climáticas que têm início nos equinócios e solstícios. As diferenças de intensidade de luz e de calor que a Terra recebe do Sol possibilitam dividi-las em zonas térmicas. E qual importância tem essa divisão, professor? É importante para a gente compreender, por exemplo, a diversidade dos tipos climáticos e das paisagens do mundo. As áreas próximas da linha do Equador recebem grande quantidade de calor e são mais iluminadas. À medida que a latitude aumenta em direção aos polos do planeta, a quantidade de calor diminui. Isso acontece porque os raios solares atingem essas regiões de forma mais inclinada, agindo sobre uma superfície maior. As mudanças do tempo estão relacionadas à atuação de diversos fenômenos, em especial o deslocamento das massas de ar. Lembrando que massas de ar são grandes porções de ar
que adquirem características de temperatura e umidade de ar, das áreas nas quais se originam. O território brasileiro recebe influência de 5 massas de ar, dividida entre massas de ar quente e massa de ar frio. As massas de ar quente são equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica e tropical continental. A massa de ar frio é a polar atlântica. O movimento de rotação da Terra e a insolação influenciam diretamente a circulação geral da atmosfera. De acordo com a temperatura e a umidade do ar, as massas de ar podem ser de 4 tipos básicos: a quente e úmida, a quente e seca, a fria e úmida e a fria e seca. Uma massa de ar frio, quando se desloca sobre determinada localidade, provoca a queda da temperatura local. A porção frontal desse avanço de massa fria, que empurra o ar mais quente para cima e para frente, dá-se o nome de frente fria. Quando avança de uma massa de ar quente, dá-se o nome de frente quente. Os principais elementos climáticos são a temperatura do ar atmosférico, a umidade e a pressão atmosférica. A temperatura depende da insolação, isto é, da quantidade de luz e calor do Sol que incide sobre um local. A umidade refere-se à presença de vapor de água na atmosfera. Quando a água que cai das nuvens em estado líquido ou sólido alcança o solo, ocorre a precipitação. A chuva, a neve, o granizo, a geada, o orvalho ou a neblina. Os geógrafos nunca falam chuva, eles sempre falam precipitação. Pressão atmosférica. Pressão que a atmosfera exerce sobre tudo o que existe na superfície terrestre, variável de um lugar para o outro. A diferença da pressão atmosférica entre 2 lugares dá origem aos ventos, ao deslocamento das massas de ar. Aqui podemos observar um quadro da ação dos elementos climáticos e fatores geográficos. O clima também muda devido à interferência da ação humana no clima no mundo. Vocês já ouviram falar em aquecimento global? E o aumento da temperatura do nosso planeta está ligado à ação antrópica, isto é, na ação do homem. Algumas atividades humanas são responsáveis pela liberação dos gases que aumentam o efeito estufa. Aqueles responsáveis pela retenção de calor na baixa atmosfera. O principal deles é o gás carbônico. O efeito estufa é um fenômeno natural que provoca o aquecimento das camadas atmosféricas mais inferiores devido à retenção do calor irradiado pela superfície do planeta. O problema é que algumas atividades humanas são responsáveis pela intensificação do efeito estufa. O aumento da atividade industrial e da produção de energia por meio de queimas de combustíveis fósseis liberam grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Meu Deus, você complica tudo, professor. Faz calor porque o sol tá quente. E no Rio de Janeiro nunca faz frio. Isso cai na prova, né? Eu sei que cai. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação humana. E hoje vimos que existe uma diferença entre o tempo e o clima. O tempo são condições atmosféricas em um determinado momento. O clima é um conjunto de características atmosféricas predominante em determinada região ao longo mais ou menos de 30 anos. E o tempo muda o tempo todo, a cada instante, devido à atuação de diversos fenômenos, em especial o deslocamento das massas de ar. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula sobre climatologia e a importância de saber mais sobre o clima e o tempo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.